Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração, como vocês estão do último vídeo pra cá? Tudo bem? Se vocês não assistiram o outro vídeo, se o tema não te interessar, nem assiste. Parece que o vídeo foi gravado na frente de uma panela de pressão chiando. Estava eu com o meu mini ar-condicionado bem na minha cara, porque tá calor, né? O barulho do ventinho saiu como um apito no vídeo todinho. Então, tipo, tá meio torturante de assistir. Não assista. O tema tá super interessante, mas se você quiser poupar os seus ouvidos, não assista. Não assista. Quando Shimada não fala baixo, Shimada fica fazendo barulhos, né? São involuntários, tá? É que realmente não tenho como regravar os vídeos. Não é que eu não tenha capacidade de repetir tudo que eu falo, levando-se em consideração que é tudo minha convicção. É que o momento em que eu gravo os vídeos, eu tô num estado que não se repete, né? Então, apesar de eu ainda estar com calor, eu desliguei o meu arzinho para não ter chieira, espero que não esteja nada pitando, e agora eu fui obrigada a vir com meu lequezinho. Por quê? Porque eu tô com calor, né? Está calor. Você assustou, filha? Meu Jesus. Lupita assustou com o barulho do leque. Qual o tema, estimada? Vamos direto ao ponto, né? Eu ainda tô pensando em deixar o canal, né? Na verdade, eu tô querendo deixar muita coisa, não é só o canal, não. Quando eu falo deixar o canal, é deixar a internet mesmo. Tem um rapaz lá na Romênia que eu tenho assistido, eu adoro esses vídeos onde as pessoas estão construindo refúgios, cabanas, sabe? Adoro isso. Acampar, abrigos rústicos, bem no meio da natureza, assim. Ai, que inveja branca, sabe? É algo que eu ainda não experimentei nessa vida. Nem dá, né? Afinal de contas, eu tô aonde? Eu tô em São Paulo, Brasil. Não tem áreas de camping aqui. E aí eu tô assistindo um rapaz da Romênia que era muito apaixonado por isso também, e a ponto dele sair por aí acampando, construindo abrigos, e isso despertou nele uma mudança interna, e ocorre mesmo, não só quanto a ele mesmo, mas quanto a relação dele com a natureza, dele com o todo.
o autoconhecimento acaba ocorrendo. Quando o autoconhecimento ocorre, a tua visão sobre tudo também muda, o teu interior muda. E aí esse rapaz, ele resolveu se estabelecer. Ele fez uma casa nas montanhas e ele vive lá com os animais dele. Patos, galinhas, gatos, cachorros, todos vivendo juntos, coelhos. É incrível, todos vivendo juntos. Os cachorros dormem com os gatos. Coisa mais linda de ver. E eu tô encantada, sabe por quê? Quando eu assisto, eu me lembro do modo como eu fui criada. Eu fui criada dessa forma. Em contato com a natureza, comendo do próprio quintal, né? Ovos, carne, legumes, verduras, tudo do quintal. Os animais tudo solto no quintal, convivendo uns com os outros, né? Esse negócio de Tom e Jerry é só nos desenhos mesmo, né? Os gatos, eles conviviam, interagiam normalmente com os cães. Andavam no meio das galinhas, dos patos, assim. Assistir esse rapaz tá me deixando nostálgica, mas não é que eu quero andar para trás, né? Eu moro no bairro que eu nasci. Aqui já foi uma roça. É uma área de... Tá escura, né? Deixa eu acender a luz do outro lado, só um minutinho. Desculpa. Quando eu terminei o outro vídeo, eu acabei desligando a outra luz e nem me dei conta que faz tanta diferença. Então, aqui onde eu moro eram áreas de fazenda, né? Que foram loteadas. As casas aqui são os primeiros lotes. Os primeiros moradores, inclusive. Eu nasci aqui. Meu pai comprou aqui antes... Faltavam uns 3 meses para mim nascer. Construiu 2 cômodos, um banheiro também. Rapidinho. Casou rapidinho com minha mãe e para eu poder nascer. É lógico que de lá para cá muita coisa mudou, mas inclusive, né, esse espaço onde eu tô era a horta, era onde as galinhas e os patos ficavam e foi aonde eu ficava o tempo todo depois que eu aprendi a andar. Eu interagia muito com patos, adoro os patos. As galinhas também, claro. Não gosto de comê-las. Dá pra entender porque que eu não gosto de comer carne, né? Eu tenho uma relação assim muito estreita com animais. E aquele tipo de vida não era só tranquilo, de paz, simples. Não havia luxo, não havia ostentação, não havia vaidade, né? Era também muito saudável em todos os sentidos. Eu considero muito nobre o modo como a gente vivia. Como roceiro mesmo, puxando água do poço,
usando lampião, porque não tinha luz elétrica. Eu fui criada assim. E eu vi o bairro se modificando e se tornando puramente urbano. Urbano e moderno, por sinal, né? Na rua de baixo tem um córrego a céu aberto, onde muitas pessoas vieram pescar. Haviam peixes nesse córrego, havia umas pedras de corocre ao longo de todo o trecho, assim, era tão bonito. Agora o córrego se tornou um esgoto a céu aberto. Eu posso identificar ainda as mesmas árvores no mesmo lugar, que estão no mesmo lugar antes de eu nascer. Eu nasci, eu sempre olhava para essas árvores, até hoje elas estão lá, firmes e fortes, apesar das mudanças do bairro, né? Assistir esse rapaz é tão gostoso. Ele vive tão igual o modo que eu fui criada. A Lupita viver aqui dentro de casa comigo não é uma experiência nova para mim. Eu fui criada assim, constantemente em contato com os animais. Eu dormia com o meu primeiro cachorro, um piquinês. Meu pai pediu para trazer do Japão. Meus pais eram amigos dos donos do primeiro supermercado aqui do bairro, que era de um casal de japonês, né? E eles iam para o Japão e eles sempre perguntavam para todo mundo se queria que trouxesse alguma coisa. E meu pai, ele queria que eu tivesse um piquinês. E trouxeram do Japão. Parece que a origem do piquinês é japonesa, né? Eu não sei. Eu nunca pesquisei sobre isso. E aí o piquinês, ele dormia comigo. Quer dizer, de muito pequenininha eu aprendi a lidar com animais, né? A Lupita, ela dorme na mesma cama que eu. É uma cachorra limpa. Ela tem uma rotina. Ela adora que respeite a rotina dela, principalmente na hora de dormir. A minha irmã estava aqui à noite e a Lupita queria dormir. E a minha irmã aqui não parava de falar. A Lupita, ela começa a se manifestar de um modo, ela é tão clara na expressão dela que a minha irmã entende que ela tá mandando embora porque ela quer dormir. Ela é muito disciplinada para uma cachorra. A porta tá adaptada de uma forma que ela possa entrar e sair quando ela quiser, né? Então, todas as necessidades dela, ela faz lá fora no quintal, sempre no mesmo lugar, sempre depois da refeição dela. Ela tem uma rotina certinha, né? Hoje, por exemplo, ela tomou o banho dela. Ela toma banho toda semana. Então, não é que eu quero regredir ao modo de vida antigo. Eu nunca me adaptei ao modo de vida novo. Eu sou uma pessoa do mato mesmo, roceira. Eu gosto de vida simples, rústica, sabe? Eu gosto muito do que é rústico. Nada do que é moderno me agrada, assim.
por exemplo, móveis, né? Tem uns móveis assim que alguns são até bonitos, mas eu não gosto. Eu gosto de simplicidade. Tô louca pra ter um fogão a lenha. Vou improvisar um para cozinhar feijão, porque não tem feijão mais gostoso do que aquele cozido a lenha, né? Não há, em relação à alimentação, prazer maior do que você pegar a sua salada no seu próprio quintal. Eu vivi isso, eu sei o que é isso. Eu não me adapto à vida urbana. A poluição, a essa barulheira, é como se eu tivesse nascido bloqueada para isso, né? Então eu fico assistindo esse rapaz. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. É @George Outdoor. Deixo na descrição do vídeo para vocês verem que delícia de vida. Ai, meu sonho de consumo. Desculpa. Vocês acreditam? Meu sonho de consumo sempre foi aquele modo de vida. Porque eu já tive esse modo de vida. E eu tenho vontade de terminar meus últimos anos de vida assim, do modo como eu fui criada. Longe de tecnologia, longe da modernidade, longe de tudo. Com tudo que é animal perto, em contato direto com a natureza, vendo o dia nascer e vendo a noite chegar. Ai, eu sinto tanto prazer com essas coisas. Não tem nada material que me dê tanto prazer, tanta satisfação, né? Então, eu tenho vontade de deixar a internet, deixar tudo isso assim, e apenas viver. Cada um tem um conceito, né, sobre o que é viver. O meu filho mais novo, por exemplo, acha que viver é viver a vida doidado, que nem aquele filme, né? Ir para festas, beber, mulheres. Para mim, não. Eu tenho um sentir, assim, tudo para mim tá relacionado a sentir. Eu sou uma pessoa intensa, sabe? Tudo eu quero sentir. Isso quer dizer que o que eu sinto é muito selecionado. Para onde eu direciono o meu foco também é muito selecionado. Por quê? Porque isso vai se reverter no que eu sinto. O que de fato é real aqui no plano físico é a natureza, a vida e o sentir. Há muitas opções
para se sentir de tudo um pouco, de várias formas, né? Eu preciso de pouco para ser feliz. E qual é o tema de hoje, Shimada? O tema de hoje veio à tarde e eu só não parei para gravar o vídeo porque aqui essa área ela tava uma bagunça, tanto é que eu esqueci a vassoura ali. Pra te contar que faz parte da decoração, tá? Eu esqueci a vassoura ali agora que eu vi. Não tinha como eu sentar aqui para gravar porque tava uma bagunça. Porque eu fiz uma modificação ali no meu banheiro, né? Embora eu tenha, sim, a minha não opinião formada, eu não vivo de opinião, tá? Eu tenho minha convicção em relação ao tema, há algum motivo para que eu tenha que trazer ele, né? Esse motivo vai ser desenrolado aqui enquanto eu estiver gravando. E o tema é: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Esse é um dos versículos que estão cravados na minha memória. Normalmente eu não memorizo números, né? Eu tenho descalculia. É por isso que eu não me tornei uma física nuclear. Como um presente, acredito que de papai, meu filho mais velho é físico, né? É um cientista nuclear. Mamãe não pôde ser, porque ela tem descalculia. Não tem como você ser um físico sem fazer cálculos, né? Então, eu não consigo memorizar números, principalmente porque eles não têm nenhum sentido para mim. Isso quer dizer que eu não memorizo datas, eu nunca sei em que dia do mês ou da semana eu tô, ou que horas são, né? Eu não uso relógio nem calendário. Isso quer dizer que eu não memorizo capítulo e versículo, a não ser o Salmo 91 e o 23, porque eu sei os 2 capítulos de cor. Aí, consequentemente, eu memorizei os capítulos, né? Esse tema é um versículo bíblico que está no Novo Testamento. Provavelmente faz parte de um dos livros que eu gosto, tipo Romanos. O livro de Romanos para mim é bastante filosófico. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Ou seja do modo literal, seja de modo metafórico, nós vemos isso em todo lugar, inclusive aqui, YouTube, né? Eu tava carregando o vídeo anterior, e enquanto eu esperava carregar, eu vi que um vídeo meu aqui teve 11 visualizações, que para este canal é muito, né? Não é comum tantas visualizações em um curto espaço de tempo. E só tem uma marcação gostei, né? Em 11 visualizações.
apesar do tema ser muito sério e atual, só uma pessoa gostou. E eu achei incrível como eu não tô nem aí, sabe? Eu não me incomodo. Por quê? Porque eu tenho algum problema de cabeça emocional? Não. Muitas frases, muitos conceitos, muitos versículos, muitas menções da filosofia oriental contribuíram muito para o meu desenvolvimento. Esse versículo é um deles. Há frases que são como uma bússola de orientação, né? Por causa da orientação. Ganhar o mundo inteiro, no sentido metafórico, do que adianta eu ter todas as visualizações e todas as curtidas e não estar feliz e não sentir nada com isso? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ter tudo o que eu sempre quis, o que eu sempre sonhei, tudo que dá vontade, mas eu perder a própria alma, a própria essência, a própria identidade? De que adianta eu ganhar a simpatia do máximo de pessoas possíveis? Do que adianta eu ganhar todas as almas possíveis, mas perder a minha? É uma reflexão muito profunda esse versículo. Porque a bem verdade é que todos nós acabamos, de certa forma, passando por um trajeto no caminho, em algum momento, onde nos encontramos nesse estado de querer abraçar o mundo, de querer tudo, de querer a aprovação, a validação de todos. Mas o mais importante, ser esquecido, nós mesmos. A partir do momento que os nossos olhos estão totalmente voltados para o mundo externo, nosso foco está totalmente voltado para o mundo externo e, consequentemente, a nossa cobiça, os nossos desejos, as nossas vontades correspondem a tudo que é externo. Onde está nós em tudo isso? Será que somos mesmo prioridades na nossa vida? O animal bípede, ele tem muito do querer, porque ele precisa da satisfação imediata. Essa necessidade de satisfação rápido será a todo custo, de qualquer forma. O animal, ele não abraça processos. Tudo para ele tem que ser já, agora. Eu quero e pronto, né? A essência não. A essência, ela compreende processos. A essência, ela sabe o que é a autopriorização. Não é egoísmo. São coisas distintas, né? O egoísmo pensa em si só, mas esse pensar em si só não é
no bem-estar em geral. Há um ledo engano. Esse pensar em si só tem muita relação com a satisfação imediata, né? Sim. Ah, o tema tem muita relação com o que eu estava falando no começo do vídeo. Eu não quero regredir no meu processo e voltar a um modo de vida antigo. Eu quero parar de insistir em me adaptar a um modo de vida que eu não pertenço, que não tem nada a ver comigo, com a minha natureza. Viver do modo como eu fui criada é aceitar a minha natureza, a minha essência, aceitar quem eu nasci para ser. De que adianta, né, ter bens, ter fama, ter dinheiro, ter tudo, e tudo isso corresponde ao quê? Ao externo. Mas ter insônia, ser frustrado, ter carências, viver insatisfeito, de que adianta? Tudo isso que se pode abraçar, e todo mundo pode, né? Se não se limitar, se não se auto-sabotar, pode tudo que quiser. De que adianta tudo isso? E dentro, eu conheço várias facetas de modos de vida diferentes, né? Inclusive fora do Brasil. Eu já morei no Japão. Um modo de vida totalmente diferente, aliás, muito adequado para a minha natureza. Eu sou brasileira, mas a minha natureza, ela corresponde mais com a japonesa, sabe? No lugar que eu morei no Japão, que era Oyama, uma província de Tochigi, era muito parecido com o interior de São Paulo. Muito tranquilo, muito pacífico, muito limpo, muito ordeiro, muito tudo de bom, né? Eu podia me dar o luxo de sair de madrugada pedalando, simplesmente porque eu estava com vontade de tomar sorvete. Eu ia pedalando até encontrar uma máquina que a gente pode comprar sorvete, né? Lá no Japão não tem máquina só de refrigerante, não. Tem de café, que pode ser quente, morno, frio. Tem de ovo, tem de jornal, tem até de preservativo, tem de cigarro, tem de refrigerante, de garrafa, de bebidas alcoólicas, e sorvete. De tudo que vocês imaginam, tem máquina na rua, em qualquer lugar assim, para você comprar o que você quer. Então eu saía pedalando para ir até a máquina de sorvete mais longe, só para me pedalar de madrugada.
comprava um monte de sorvete, sentava na calçada e comia meu sorvete na mais perfeita paz, sem ser incomodada, olhando para as estrelas. Depois eu pegava, voltava para o apartamento para dormir. Assim. Simples assim, como deveria ser a vida, prática, simples, sem muita frescura, né? Eu conheci tanto o estilo de vida de classe média alta, até a miséria. Eu sei até o que é passar fome. E em tudo isso, esse versículo que eu conheci a primeira vez quando era criança, já estudando Bíblia, ainda lateja aqui, como se fosse a primeira vez. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta ganhar tudo que eu quiser? De que adianta conquistar tudo o que a minha ambição quiser abraçar? De que adianta ganhar a simpatia de todas as pessoas e me perder? E perder a minha alma, e perder a oportunidade dessa vida, e perder as coisas simples da vida, as coisas reais que realmente dão satisfação e prazer. Esse feriado prolongado, junto com essa mensagem, deve te dizer algo profundo. Você riu, você se divertiu, você relaxou, você viajou, você comeu pratos diferentes, você viu pessoas diferentes, você esteve em ambientes diferentes, não sei. Você curtiu o seu final de semana prolongado? Em algum momento você deve ter se questionado: por que eu não posso usufruir a minha vida, que só eu posso viver dessa forma, mais vezes, por mais tempo? A maior parte dos seus dias é consumido pelo teu trabalho. E sim, você tem que trabalhar para pagar suas contas do mês, né? Todo mês ali, certinho. Água, luz, gás, internet, plano de saúde para quem tem, plano de celular para quem tem, alimentação e por aí vai. Todo mês a mesma coisa. Aí você tem que trabalhar o dobro porque você quer coisas além de tudo isso, né? Quanto tempo do teu dia, das suas 24 horas, é usada para trabalhar, para dormir e para viver? Quantas vezes em um mês você pode se dar ao prazer de apreciar o seu dia como você fez nesse final de semana prolongado? E como é que a gente resolve isso? Essa
entrega ao trabalho tem muita relação com essa vontade de ganhar o mundo inteiro, essa vontade de ganhar tudo, de realizar todos os sonhos que não são, na verdade, os seus sonhos reais, né? São quereres. Essa vontade de parecer adequado para o máximo de pessoas possíveis. Quanto do teu tempo você tem dedicado, empenhado em tudo isso? E em meio a tudo isso, na verdade, você não é realmente a prioridade. Porque quando você é a prioridade, você começa a compreender o princípio do viver. Enquanto isso não acontece, nós sobrevivemos. Quanto mais queremos, mais desperdiçamos a nossa vida. Shimada falou no começo do vídeo: eu gostaria de passar os meus últimos anos do modo como eu fui criada. Em alguns vídeos eu já mencionei que algumas vezes surge um terror noturno que ele está presente há alguns anos. Eu já era casada quando ele apareceu. É a plena, total consciência numa fração de milésimos de segundo, como se fosse um baque, um susto. A certeza absoluta de que um dia eu vou morrer e como é eu não estar mais aqui. Eu já passei todo tipo de situação a que todos nós estamos sujeitos. Nada é mais assustador do que isso. A certeza de que um dia, que a gente não sabe quando é, nós vamos morrer e saber como é não estar mais aonde se está. Isso vem, essa certeza, ela vem como um susto, um baque, que ao mesmo tempo que dói, dá uma falta de ar, é como um susto mesmo. É como ir e voltar. É assustador. Antes de fazer 50 anos, eu tinha certeza que a partir dos 50 anos, todo mundo começa a fazer uma contagem regressiva. Enquanto a gente é jovem, até um pouco depois da juventude, a gente vive como se fosse eterno aqui nesse plano. Só que quando a gente passa dos 50 e os anos vão passando, não são muitos anos de vida, são menos anos de vida. Quando a gente é criança, adolescente, jovem, a gente sempre ouve: você tem uma vida toda pela frente. A gente não ouve mais isso quando passa dos 50. E lá no inconsciente,
fica alguma coisa em relação a isso que nós acreditamos que nós não temos muita vida pela frente, uma longa vida pela frente. Nós nos condicionamos a pensamentos também. O terror noturno veio disso, de estar condicionada a acreditar que depois de certa idade não tem mais uma vida longa pela frente. Enquanto estamos vivos, podemos tudo, né? Enquanto estamos vivos, todos os sonhos podem ser realizados, todos os projetos, os objetivos podem ser alcançados. O meu modo de vida antigo é praticamente um total usufruto do viver, da vida e de estar. Não é o ser, por exemplo, numa mensagem a pessoa se referiu à minha pessoa como influencer. Eu não sou influencer. O YouTube usa o termo youtuber para quem produz conteúdo, mas também não sou youtuber, eu não sou influencer, eu não influencio nada, não. E não adianta ninguém contar vantagem para mim se dizendo influencer, porque influenciar através da internet é muito fácil, ainda mais hoje em dia, que tudo é internet. Eu gostaria que qualquer influencer me contasse quantas pessoas no seu off você influenciou positivamente. Quantas pessoas do teu off dão ouvidos para todas as suas opiniões, para tudo que você acredita, para todos os seus discursos? Quantas pessoas da tua família realmente apoiam o que você faz na internet? Quantas pessoas da tua família você consegue influenciar? Então não vem com esse papo de influencer, né? Não é esse tipo de ser influencer, ser a psicanalista, ser a escritora, ser a artista, ser a Shimada. Não, não é esse ser. A Lupita, ela não pensa que ela é um cachorro, ela simplesmente é um cachorro. A Shimada, o animal, ela não pensa que ela é a Shimada, ela simplesmente é a Shimada. De acordo com a carga genética, com o modo que ela foi criada, o meio em que ela vive, uma série de fatores que fizeram com que o animal se desenvolvesse e se tornasse quem é. A Shimada não pensa que é a Shimada simplesmente é a Shimada. E como a essência não pensa que é a essência, ela simplesmente é. Esse ser que é possível ser sentido, ele só é possível quando nós vivemos, quando temos uma relação direta com a vida.
e a vida é papai. Sabe o Deus que você acredita? Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho se refere ao viver, a esse percurso, essa passagem neste mundo. A verdade é todo conhecimento que você adquire enquanto faz a tua jornada. E o que é a tua jornada? A vida. A vida que se manifesta o tempo todo em você, através de você, por você. Amanhã vai ser um dia apropriado para essa reflexão, né? Ou seja, hoje. Já passamos da meia-noite. Hoje é um dia apropriado para essa reflexão. Eu não gostaria que toda diversão e satisfação, principalmente tivesse sido saudável, que vocês tiveram nesses dias, fosse apenas um período de carnaval. Eu gostaria que fosse contínuo na vida de vocês. É contínuo na tua vida, estimada? A estimada, ela nasceu em 2 cômodos e um banheiro e com muito mato em volta. Depois de tudo que a estimada viveu, aprendeu, depois de todos os caminhos que ela foi, depois de tudo o que ela conquistou, ela voltou a 2 cômodos e um banheiro e um monte de plantas. E logo horta. A mato. Tem gente que chama as plantinhas a horta de mato, né? Tem gente que acha que eu regredi na vida. Não. Voltar para o lugar que eu nasci não foi regredir. É dentro. Nunca será o que está ao redor. O que está ao redor nos dá satisfação imediata. A satisfação imediata que a nossa parte primitiva, esse animal bípede, tanto quer, é passageiro, dura pouco. Às vezes dura um carnaval. Há outras vivências que alimentam o espírito e a essência. No fluir, no de dentro para fora, o que vem, o que se manifesta, é reflexo do que está dentro, não do que está fora. Dois cômodos e um banheiro, ou seis cômodos e 2 banheiros, para mim são a mesma coisa. Chega um momento
não só com a maturidade, não só com as experiências, mas com a busca, não só do conhecimento, mas do autoconhecimento, a tua visão sobre tudo e os seus valores, eles mudam. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Mesmo tendo voltado para a estaca zero. Aqui dentro é um lugar bem estruturado, inabalável, embora eu possa ver a estrutura da sociedade começar a tremer, a se preparar para desabar. Apesar de enxergar um mundo caótico, aqui dentro eu enxergo um vale de paz. O que você compreende sobre viver? Ainda mais você que usa tantas vezes o termo sobreviver, matar um leão por dia. Isso não é viver, né? Viver tem mais relação com esses dias que você usufruiu do que qualquer outro dia do resto do ano. E é preciso refletir sobre isso porque a gente não sabe quando a gente vai deixar esse mundo. E quando se é jovem, a gente nunca pensa que vai deixar esse mundo. É do mesmo jeito, do mesmo modo que a criança que nunca imagina que vai ser grande um dia. Eu, pelo menos, fui uma criança que achava que eu era uma espécie. Eu não tinha a mínima consciência de que eu ia crescer. Eu achava que eu ia ser criança para sempre. Foi assustador descobrir que os seres humanos, eles se desenvolvem e crescem. E que um dia eu seria adulta que nem meus pais, gente grande, né? Nós vamos viver na vida achando que tudo é para sempre. Não é à toa que sofremos de decepção tantas e tantas vezes, né? Achamos que tudo é para sempre. Nada no plano físico é para sempre. Tudo é mutável. O estado de tudo se altera. Inclusive nós. E aí, a gente não tem que ficar pensando no passado, nem tampouco no futuro, nem tampouco na vida além desta vida, nem tampouco na vida antes desta vida. Nós temos que focar no aqui e agora. Se eu estou no aqui e agora, eu estou vivendo?
Eu estou usufruindo da minha vida? Mas o que é para mim, afinal de contas, viver? Eu estou aproveitando ao máximo esta oportunidade de estar neste mundo, assim como eu aproveitei esses últimos dias? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Do que adianta ganhar todas as almas e perder a própria alma? Do que adianta conseguir tudo o que se quer e não conseguir alcançar a si mesmo? De que adianta conhecer de tudo e não se conhecer? Fica a reflexão. Para mim também. Eu simplesmente adoro refletir sobre esse versículo. Sempre vou gostar de refletir. Sempre vai ser como a primeira vez. Espero que vocês também gostem. Aproveitem a quarta-feira de cinza de vocês para refletir a respeito. Tá bem? Então tá. Dia lindo, maravilhoso para vocês. Que aquela vibe gostosa que vocês sentiram esses dias continue e se mantenha enquanto vocês estiverem neste plano. Eu acredito que é possível. Eu acredito que você consegue. Beijos na alma.